como vocês estão? Neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo de como eu venci crise de ansiedade sem a ajuda de um psicólogo. Bom, para deixar claro, eu respeito, admiro e valido muito a profissão dos psicólogos. Em uma determinada fase da minha vida, inclusive eu quis fazer faculdade de psicologia. Mas quando eu passei por esse processo de vencer as crises de ansiedade, eu não tinha condições financeiras de procurar um psicólogo. Então eu decidi e eu vi que eu tinha condições de vencer isso sozinho. Claro que se em determinado momento eu percebesse que eu não estava tendo sucesso na forma com que eu estava conduzindo as coisas, se eu não estivesse alcançando o meu objetivo e visse e percebesse que haviam pioras nos meus sintomas, isto seria a minha prioridade. Mas graças a Deus e diante de muita estratégia, estudos e sendo conduzida mesmo pela palavra de Deus, eu não precisei chegar nesse passo, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso contar em que fase da minha vida eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu era muito nova, com 15 anos eu saí da casa da minha mãe para desbravar o mundo. Eu queria ver do que eu era capaz, basicamente isso. Então eu desenvolvi um senso de desproteção. Eu saí muito cedo de casa e isso me trouxe essa sensação de desproteção, de que eu não era protegida, de que estava faltando algo. Claro que na época eu não identificava isso, mas hoje, revendo tudo, e na época que eu passei pelo processo de vencer as crises, recapitulando toda a minha vida, isso foi um dos fatores que desencadeou essas crises de ansiedade por síndrome de pânico. O meu problema era excesso de medo, porque eu fui morar sozinha muito cedo, principalmente. Com 15 eu saí da casa da minha mãe, fui morar com a minha avó, mas com 17 anos eu já morava sozinha com uma amiga, basicamente da minha idade. E eu lembro de episódios de eu ir dormir e eu ter muito medo de alguém entrar na minha casa. Então eu dormia sempre com um plano. Eu dormia sempre vestida mesmo, calça jeans, arrumada, porque eu pensava, se acontecer alguma coisa eu não vou ficar de pijama na rua. E dormia com a chave embaixo do travesseiro, porque eu pensava, se o ladrão entrar pela janela, eu saio pela porta. Se ele entrar pela porta, eu saio pela janela, minha cama ficava perto da janela. Em determinados momentos eu deixava a televisão ligada para as pessoas, se passar alguém perto da minha casa, não achar que eu estou sozinha, e coisas assim que a minha imaginação montava um cenário de desconfiança, de insegurança, o que não me deixava, por exemplo, ter noites de sono profundas, com sono profundo, porque eu sempre ouvia barulhos e aqueles barulhos pra mim já era sinal de alerta. Eu tive alguns episódios depois de morar sozinha em que eu vomitei porque eu tinha muito medo, porque eu ouvia barulhos, então eu passava mal e vomitava. Desencadeou em mim problemas no estômago, então eu tinha gastrite, tive que fazer tratamento. Tudo isso por conta desse medo excessivo que eu sentia, teoricamente, sem nenhuma explicação, porque nunca havia acontecido algo comigo. Tudo era fruto da minha imaginação. A minha imaginação estava causando reações físicas em mim. Durante todo esse tempo, desenvolvia isso, então tinha momentos que eu melhorava, tinha momentos que não. Depois de 4 anos disso, eu conheci o meu marido e nós nos casamos. Quando nós nos casamos, eu tinha a sensação de proteção. Então, ele era a figura da qual eu me sentia protegida. E foram bons momentos que nós passamos, eu nem lembrava, eu não tinha mais crise de ansiedade em decorrência disso. Então, em um determinado momento do nosso casamento, por questões financeiras, nós tivemos que tomar algumas decisões. Meu filho, na época, tinha 2 anos e nós precisamos mudar de apartamento, porque quando nós casamos, nós sempre moramos em apartamento e isso me dava aquela sensação de segurança e nós precisamos mudar para uma casa de rua mesmo. E ok, procurei, percebi se era seguro ou não e pra mim tava tudo bem. Eu ia mudar, eu tava segura, eu estava até feliz com essas mudanças. Mas quando nós efetivamente mudamos e começamos a viver a nossa rotina nessa casa que nós alugamos na época, eu voltei a ter aquelas
crises, só que agora intensificadas. Acredito que porque eu era mais velha, acredito porque eu tinha mais responsabilidades, a pressão da vida já era maior sobre mim, então elas se intensificaram. Bom, eu não dormia mais à noite. Toda noite, sem exceção, eu tinha crises de ansiedade, mas eu não sabia que eram crises de ansiedade, eu não sabia na verdade o que eu tinha. Eu dormia e eu tinha, minha mão suava, minha boca ficava seca, eu tinha dor de cabeça, eu tinha taquicardia. E eu ficava assim, meu Deus, é hoje. Hoje vão entrar aqui, vão fazer muito mal pra minha família e vão levar tudo que a gente tem e vão matar todo mundo. Era num nível hard, assim, de que eu achava que as coisas ruins iam acontecer. Eu nunca achava que ia ser uma coisa leve. Novamente, a minha imaginação estava criando em mim reações, estava trazendo reações no meu corpo que estavam me trazendo consecutivamente paralisia. E eu comecei a conviver com isso e contei pro meu marido, olha, tá acontecendo isso, eu não consigo mais dormir à noite. Eu penso isso, eu quero ir embora, eu não quero mais morar aqui, eu tenho medo dessa casa. E eu não queria muito enfrentar isso, eu queria fugir disso, eu queria fugir daquela dor. E um dia orando e perguntando, Deus, o que eu tenho? O que é isso que tá acontecendo comigo? O que eu preciso fazer? Eu ouvi uma ministração da pastora Helena Tanuri, procurando aleatoriamente no YouTube, e eu nem tava procurando nada sobre ansiedade, eu não me lembro o título da mensagem, mas não era sobre ansiedade, e ela começou a contar que ela estava tendo episódios com os mesmos sintomas que eu tinha. Ela descreveu exatamente todos esses sintomas que eu contei pra vocês, ela descreveu no vídeo. E eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho. E ela falou que na época ela ligou para um amigo dela, psicólogo, e contou para ele o que estava acontecendo. E ele diagnosticou já. Ela falou, olha, o que você tem são crises de ansiedade. A gente precisaria entender o motivo, mas isso pontualmente que você está tendo, todos os dias são crises de ansiedade. E ele começou a fazer algumas perguntas para ela e eles identificaram que era em decorrência dos filhos já estarem adolescentes e saindo de casa, e ela tinha medo do que poderia acontecer com eles em casa, e ele passou uma série de exercícios e ferramentas que ela poderia fazer em casa que melhorariam essas crises, e ela contou no vídeo e eu comecei a praticar. Eu lembro de duas que foram bem pontuais para mim. E ele falou, olha, não assista mais telejornais, notícias, enfim, pelo menos por um tempo, no tempo que você perceber que você ainda tem as crises, e nada muito violento, filmes, nada muito violento. E na época, eu e o meu marido, a gente sempre teve um dia específico que nós sentamos juntos e temos um tempo de qualidade na semana, e nesse tempo geralmente a gente assiste um filme, uma série, e nessa época nós estávamos assistindo uma série, e era uma série extremamente violenta, recomendada por uma amiga. E eu percebi, já que eu já estava antenada do que estava acontecendo através da mensagem que Deus mandou pra mim, que todas as vezes que eu assistia essa série, meu coração ficava... E eu ia dormir muito ansiosa, assim, muito agitada, e eu demorava pra dormir, acordava à noite, tinha crise de ansiedade. Nesse meio tempo, meu marido me deu um relógio que media a quantidade de sono profundo que eu tinha, de sono profundo e sono leve, e eu dormia muito pouco. Eu dormia coisa assim de 2 a 3 horas por noite e lutando contra essas crises. Bom, uma coisa que eu falei pra ele, ó, paramos, não vamos assistir mais, porque eu ouvi a mensagem, contei pra ele o que estava acontecendo. E eu comecei a orar. E eu percebi que eu tinha um problema, eu tinha algo, e o que eu tinha eram crises de ansiedade em decorrência de pânico que eu sentia, medo, imaginações que a minha mente trazia e traduzia para mim no meu, fisicamente falando, e eu estava passando por todos esses problemas. De vez em quando eu vou olhar para baixo, mas é porque eu fiz um script passo a passo de como foi, para que eu não esqueça realmente de nada. Como eu disse, a mudança para essa casa foi um ajuste financeiro familiar que nós fizemos. Então eu não tinha condições financeiras de arcar com uma terapia naquele momento. E eu me lembrei então, orando, eu pedia para Deus, eu tenho duas opções. Ou o Senhor me ajuda a passar por isso e me ensina e me valida e me dê estratégias para passar por isso, ou me dê estratégias para conseguir o recurso financeiro para que eu pudesse fazer uma terapia. E eu me lembrei já das estratégias que Deus dá, porque o Espírito Santo ele trabalha em nós e às vezes a gente não percebe, porque são coisas sutis, são coisas às vezes do nosso cotidiano, mas que nos leva a resultados extraordinários. E eu me lembrei naquele tempo de um livro
livro que já haviam me indicado há muito tempo, mas eu nunca tinha lido, que se chamava O Campo de Batalha da Mente. Pedi emprestado o livro e comecei a devorar ele. Comecei a ler e fazia muito sentido sobre tudo aquilo que eu estava sentindo. Mas uma frase em especial da autora, da Joyce Meyer, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link na Amazon para você comprar esse livro, porque se você estiver passando por isso, ele pode te ajudar muito. E ela falou uma frase que saltou aos meus olhos. E ela disse: pense sobre o que você está pensando. E eu fiquei pensando, nossa, mas que óbvio, pense sobre o que você está pensando. Porém, eu comecei a perceber que eu não pensava sobre o que eu estava pensando. Eu deixava a minha imaginação me levar. E essa imaginação criava esses cenários de destruição. Muitos dos desastres que acontecem na nossa mente, de fato, eles nunca acontecem. Mas eles têm um poder de ditar o ritmo da nossa vida. E nessa época Deus também me trouxe um texto da Bíblia, né, que concombinou com o texto que eu havia lido sobre pensar o que você estava pensando. E eu vou ler esse texto para você, tá em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E me saltou: tudo que for verdadeiro. Eu preciso pensar no que é verdadeiro. E todas as imaginações e cenários que a minha mente estavam criando eram mentiras. Elas não eram verdades. E eu não precisava acreditar nelas. Se a Bíblia está me dizendo que eu posso controlar a minha mente, o livro está me dizendo que eu preciso pensar sobre o que eu estava pensando, então eu comecei a travar uma batalha comigo mesma. E foi uma das batalhas mais difíceis que eu vivi na minha vida, que era a batalha contra mim, contra todos os meus traumas, todas as minhas crenças, todos os ruídos emocionais que eu sentia. Mas eu decidi que eu travaria essa guerra e eu pensaria e eu dominaria sobre a minha mente, porque a Bíblia me dizia que eu podia fazer isso. Eu estava pautada nessa mensagem. No livro dela dizia também uma frase seguinte: quando Deus pede para você lidar com algo, Ele já está te dando capacidade para lidar com isso. Eu falei, pronto, eu tenho capacidade para dominar todos os meus pensamentos, eu só preciso pensar sobre o que eu estava pensando e trazer esse estado de presença para mim, viver o momento que eu estou vivendo. E comecei a estudar então muito sobre depressão, ansiedade, comecei a ler, comecei a me visualizar, fazer exercícios que eu vinha lá. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente pessimista, disfarçada em uma pessoa realista. Só que os pessimistas, eles não podem ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida positiva, porque a minha vida é resultado dos meus pensamentos. Se eu penso algo negativo, é impossível que a minha vida seja positiva. E eu comecei a fazer essas trocas de pensamento. Bom, eu estava em tratamento. E como um bom tratamento, eu precisava focar naquilo. Eu foquei todas as minhas forças, todas as minhas energias na minha cura. Comecei a ir de redes sociais, percebi tudo aquilo que me fazia mal. Comecei a ter mais qualidade de vida com o meu filho, brincar mais com ele, porque a criança, ela tem o poder de trazer leveza, criatividade e alegria para a nossa vida. Me conectei ainda mais com o meu filho. E um dia, eu estava com duas amigas e nós sofremos um assalto. Era domingo, 7 horas da manhã, nós estávamos entrando num carro para ir fazer um curso numa outra cidade. O assaltante veio, mandou a gente descer do carro, e essa é uma história também que eu quero contar em um outro vídeo, senão isso vai ficar muito comprido, porque foi um livramento para nós e principalmente para minha amiga que estava no banco de trás, nós estarmos especialmente com esse carro. E aí nós descemos e foi assustador, ele saiu cantando pneu e eu comecei a ter falta de ar e taquicardia e eu tive naquele momento uma crise de ansiedade. Nós entramos e nada aconteceu conosco. Porém, isso fez com que eu regredisse no meu progresso, do meu tratamento. E durante um tempo eu não queria sair de casa, eu tinha muito medo de sair de casa. Toda hora eu achava que alguém ia vir e levar meu carro. E aí a imaginação, ela intensificou, porque na minha imaginação, a pessoa que ia levar meu carro, o meu filho estaria no banco de trás preso na cadeirinha e não ia dar tempo de eu tirar ele. Então, na dúvida, para que isso não acontecesse, eu já não saía de casa, para não dar precedentes para isso. E o meu marido, ele é uma pessoa que ele não afaga, sabe? Ele não faz carinho nas minhas emoções destrutivas. Ele sempre me impulsiona para sair desse lugar de destruição, nesse lugar de escassez. E ele falou assim, chega, a partir de hoje, porque meu filho estudava numa escolinha de ensino em educação infantil,
e ele que tava indo buscar o Theo na escola, e ele falou, não, a partir de agora quem vai buscar o Theo na escola é você. E eu tendo crise de ansiedade toda noite, porque você precisa sair desse lugar. E eu falei, ok, então eu vou buscar o Theo. No primeiro dia que eu saí de casa pra buscar o Theo depois disso, né, depois do episódio, eu comecei a passar muito mal dentro do carro e pensamentos de morte vinham a mim em todo o tempo. E eu falava, Deus, me leva, por favor, eu não aguento mais sentir essa dor, eu não aguento mais não dormir. A única solução que eu vejo pra tudo isso, porque eu já lutei muito, é a morte. Não tem outra coisa pra se fazer. E chorando e tentando me acalmar, porque eu já tava chegando perto da escola. Um amigo meu, que ele não tinha o hábito de me ligar em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor, não é, minha gente? Ele me ligou, ele falou, oi amiga, tudo bem? Como que você está? Aí eu comecei a desabar. Aí eu contei pra ele que eu tava querendo não me matar, mas eu queria morrer. Eu queria que, eu não tinha coragem de pensar que eu me mataria, mas eu queria morrer. E ele orou comigo e ele falou, você vai sair disso, eu estou em intercessão por você. E quando eu cheguei em casa, eu contei isso pro meu marido, porque na minha cabeça, quanto mais o meu marido soubesse o que estava acontecendo, mais ele poderia me ajudar olhando de fora se eu estava melhorando, se eu estava piorando. Para se chegasse no tempo de eu procurar um psicólogo, ele também ser a pessoa que validaria isso dentro de mim. Contei pra ele, ele falou, não, vamos orar, e ele orava comigo, e ele me ajudava, e eu falei, não, pera, vamos tomar a rédea disso de novo. O assalto aconteceu, mas ele foi um livramento. Então, nesse momento, eu decidi trocar o pensamento que eu tinha. Porque o que eu pensava? Deus não me protegeu. Ele podia ter me protegido. Por que que ele não me protegeu? E nesse momento eu lembrei do livro, lembrei do versículo e eu falei, eu posso dominar sobre os meus pensamentos. Isso que eu estou pensando não é verdade. Deus me protegeu nesse assalto. Ele não mandou o assaltante me assaltar, ele me protegeu de uma tentativa de destruição da minha vida. E é sobre isso que eu decido pensar. Que ele me protegeu e ele tem me dado estratégias e capacidades para sair disso. E foi o que eu comecei a fazer. E comecei a orar e comecei a refletir. E na minha casa eu só colocava músicas que me acalmavam. E voltei a passar por todo o processo, sabendo que Deus estava me capacitando para viver aquilo. Nesse meio tempo, que era um dia eu e o meu marido termos o nosso momento de qualidade, nós assistimos aquele filme A Cabana. Eu já tinha lido o livro dele, já tinha achado sensacional, mas eu assisti o filme e eu lembro nitidamente de uma cena, e aquela cena, ela parece que trouxe algo novo pra dentro de mim, ela ativou algo dentro de mim. A cena era a seguinte, o ator principal, Mac, enfim, não sei exatamente como se fala, ele tava dentro de uma canoa e num lago lindo assim, ele tava lá pleno, né, remando a canoa dele lá, maravilhoso, incrível. Daqui a pouco as águas começam a borbulhar. E as águas começam a borbulhar e elas começam a ficar pretas. E ele, eu não sei se você já assistiu o filme, se você não assistiu eu te aconselho. E nisso ele olha o filho dele se afogando nessa água preta. Aí ele põe a mão na água, tenta tirar o filho, a mão dele fica toda preta e ele começa a ficar muito ansioso e com falta de ar e com muito medo. E daqui a pouco Jesus vem assim andando sobre as águas e fala pra ele, olha pra mim. Olha pra mim, tudo isso que você tá vendo não está acontecendo de verdade. Tudo isso que você está vendo está acontecendo só dentro de você. Isso não é real. Olha pra mim, fixa seu olhar em mim. E o Mac começou a olhar pra ele, respirar. E Jesus falava com aquele olhar doce. Olha pra mim, mas com autoridade. Olha pra mim. E as águas começaram a se acalmar e tudo ficou cristalino. E Jesus pegou o Mac pelas mãos e eles puderam sair do lago. E eu falei, é isso. Tudo que eu estou vendo à minha volta está acontecendo dentro de mim, não está acontecendo realmente. Eu fui assaltada, mas nada aconteceu nunca na minha vida inteira. Ninguém entrou na minha casa, ninguém fez mal com ninguém. Tudo isso é fruto da minha imaginação que está tendo poder para destruir a minha realidade. E dentro dos meus estudos eu li uma frase de um filósofo e médico nos anos mais ou menos 1013 que dizia assim, ó, 50% da doença é a imaginação. A tranquilidade é metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. E eu falei, uau, eu preciso... eu já criei a minha própria doença com 50% da minha doença faz parte da minha imaginação. Eu preciso ter tranquilidade para saber que as coisas vão acontecer. E eu preciso ter paciência para saber que existe um tempo para que isso aconteça. E novamente comecei a orar, ler Bíblia, ler livro, fazer as coisas que me davam prazer, brincar com meu filho, rir com meu marido. E as coisas começaram a se acalmar.
E aquela frase, e tudo que eu estava estudando, e orações, e mensagens que eu estava ouvindo, aquilo estava fortalecendo a minha fé. E a minha fé, o meu espírito fortalecido, ele estava fortalecendo a minha alma, que então estava transformando a minha realidade, porque eu decidi que a minha mente teria pensamentos positivos, e todas as vezes que eu tinha pensamentos negativos, eu pensava sobre o que eu estava pensando e trazia então aquela semente de fé que estava sendo fortalecida dentro de mim, para que a minha realidade seja transformada. Aos poucos, porque o que eu pensei? Voltando um pouquinho, a estratégia para que eu tenha absoluta certeza de que eu estou no caminho certo da cura e que eu estou alcançando esse lugar era o meu sono. E como eu podia medir o meu sono pelo relógio que meu marido me deu, eu comecei a mensurar a minha vitória, mensurar a minha conquista, mensurar a minha cura. Cada noite que eu dormia um pouco mais, ou que eu tinha menos crise de ansiedade, porque às vezes eu tinha 3 numa noite, eu comemorava. Eu fazia isso como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Eu validava aquilo dentro de mim. Olha só como você é forte, como você tá no caminho da vitória. Eu não deixava isso passar como, tá bom, é só mais uma noite que eu dormi bem. Não, era a noite que eu dormia bem. E eu não permitia mais que os meus problemas do dia seguinte tomassem o meu dia presente. Basta o seu dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então era um dia de cada vez, no meu caso, uma noite de cada vez. E um dia eu dormi 4 horas, no outro dia 5 horas, 6, até que um dia eu dormi 9 horas. E nesse dia eu comemorei muito. Pra mim eu tinha ganhado um troféu. E desde então eu comecei a aplicar todas essas estratégias na minha vida, e todas as vezes que a ansiedade vem tomar conta de mim novamente, eu já sei o caminho da cura, eu já sei retomar as rédeas e ir para esse lugar de vitória. Então, se você está passando por ansiedade, nós estamos passando por um momento muito atípico, sem precedentes na nossa história, e todas as vezes que a gente passa por isso, a nossa mente fica buscando referências do passado para vencer a luta presente, mas nós não temos referência no passado para viver essa luta presente. Então eu sei o que você está sentindo, mas muito mais do que a dor da ansiedade que você está sentindo hoje, é o prazer de saber que você venceu, que teve ferramentas, que tiveram pessoas, tiveram estratégias, e que Deus segurou a sua mão e você venceu tudo isso. Então eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu sei a dor que é isso. Se você estiver realmente passando por isso, deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero conversar com você. Se você conhece alguém que está passando por crise de ansiedade, independente do motivo pelo qual essa pessoa está passando, mande esse vídeo para ela. Tem esperança de cura. A cura vem a partir do momento que nós entendemos e saímos da negação de que nós temos algo a ser tratado, algo a ser curado, e entregamos isso aos pés daquele que pode todas as coisas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos juntas vencer um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Vamos escolhendo as nossas batalhas. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, encaminha para alguém, e nós vamos vencer mais esse momento da nossa vida. E você vai ter mais uma vitória e uma medalha para carregar como mérito seu, da sua força, do seu crescimento, da sua maturidade.